Meus amigos, mais uma semana chegou ao fim. A semana 8 acabou e ela foi muito bacana, com muitos jogos legais. E eu sei que não dá pra acompanhar todos eles, então relaxa, deixa essa comigo, que depois da vinheta eu vou falar as coisas mais legais que rolaram em cada um dos jogos da NFL. A gente vai ver divisão, as principais notícias e tudo mais. Tudo isso no resumo da rodada que você vê aqui no Golinho Esportes toda terça-feira. Então eu peço que já se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, deixa um like. Gretão, roda essa vinheta maravilhosa, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golinho Esportes. 4 times descansaram essa semana. São eles Cardinals, Washington Football Team, Jaguars e Texans. A semana começou no Thursday Night Football, como normalmente o é, e foi com esse jogo aqui. Os Falcons venceram os Panthers por 25-17, estão agora 2-6 e os Panthers 3-5. Os Falcons estavam vencendo já no quarto e aí os torcedores já ficaram com medo de uma virada, mas deu tudo certo dessa vez. Christian McCaffrey, pensei que ele voltaria para esse jogo, ainda não voltou. Ele deve ajudar bastante o time dos Panthers, que tem bons recebedores, mas que o jogo corrido não tá muito legal não. Os Falcons com destaque aí pro Julio Jones, cara, às vezes eu me esqueço quanto o cara é incrível. Ele teve um baita de um jogo, quebrando recordes aí, se tornando não, né? Ele já é um dos grandes wide receivers da NFL. O PJ Walker entrou no lugar do Teddy Bridgewater quando ele tava meio lesionado, depois o Teddy voltou, mas pra quem não se lembra, o PJ Walker era quarterback na XFL, se eu não me engano, do Houston Roughnecks. Eu fiz a cobertura da liga aqui no começo do ano passado? Não, foi no começo desse ano, meu Deus, esse ano tá infinito, e eu lembro bastante do PJ Walker. A rodada de domingo teve vários jogos, foram 8 jogos às 3 da tarde, 3 jogos às 6 da tarde e aí o Sunday Night Football. E exatamente às 3 da tarde, porque a partir de agora os jogos são todos 1 hora mais tarde, porque os Estados Unidos saíram do horário de verão. Se eu não me engano é isso, eu posso estar me confundindo. Vamos começar falando do Patriots e Bills, né? 24-21 para os Bills, que estão agora 6-2, um baita desempenho de Buffalo aí, e os Patriots 2-5, 4 derrotas seguidas para os Patriots, que não acontecia desde 2002, teve um fumble no final ali do Cam Newton, quando os Patriots estavam perto, já podiam até chutar o field goal, estavam só avançando o que dava pra chutar o field goal e empatar o jogo, sofreram um fumble e o jogo acabou. Os Patriots foram melhores nesse jogo do que nos jogos passados, assim, mas ainda tá duro, o ataque tá bem ruim e ainda foram com um grupo de recebedores horríveis. Os Bills estão sofrendo um pouco nos últimos jogos, mas estão saindo com a vitória e é isso que importa. O ataque tá indo menos bem do que a gente esperava, mas 6-2, cara, tá sendo uma ótima temporada, Bills líderes da divisão. Que vitória gigantesca dos Bengals em cima dos Titans, 31-20, os Bengals 2 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, os Titans 5-2, foi o primeiro jogo do Burrow sem levar nenhum sack, e olha que bizarro, foi o primeiro jogo do Burrow em que os 5 jogadores da linha ofensiva eram reservas, velho, todo mundo ali reserva, e a linha ofensiva representou absurdamente, na boa, põe eles de titulares, pelo amor de Deus. Um cara que eu gosto muito desde a série dos Bengals aqui no Golinho Esportes é o Giovanni Bernard. Ele teve um baita jogo com dois touchdowns, e aí o problema foram os Titans, né, cara? Tiveram running back com mais de 100 jardas, wide receiver com mais de 100 jardas, mas erraram em alguns momentos chaves aí, e os Bengals souberam aproveitar melhor as oportunidades e ganharam em uma baita vitória. Muito vento em Raiders e Browns. Os Raiders ganharam por 16-6, os Raiders 4-3 e os Browns 5-3, e o tempo tava meio maluco lá. Teve um vídeo que eu até postei no Instagram de um field goal que o kicker dos Raiders acertou direitinho. Aí a bola vai fazendo assim e sai. É bizarro. Foi um field goal errado pra cada lado, na verdade. Os Raiders focaram mais no jogo corrido com o Josh Jacobs, que correu bem, e isso acabou dando mais certo. Você vê que no decorrer do jogo foram campanhas muito longas, field goals, e só um touchdown no jogo que foi dos Raiders, placar baixo, vitória importante, os Raiders aí com 4-3 ficando positivo. E falando em vitórias grandes, os Colts com uma baita vitória em cima dos Lions 41-21, os Colts agora 5-2, um baita desempenho, e os Lions 3-4, os Lions com 7 derrotas seguidas em casa, isso é muito bizarro. Tudo bem que a gente tá numa temporada em que o fator jogar em casa não é tão relevante, já que não tem torcida e tudo mais, mas 7 derrotas em casa volta pro ano passado, assim, sabe? Isso é realmente bem maluco. O Rivers jogou bem melhor do que ele vinha jogando, mas o destaque foi a defesa dos Colts, jogou muito
muito bem com 5 sacks em cima do Matthew Stafford, forçaram 3 fumbles, fizeram uma interceptação, defesa dos Colts muito boa esse ano, como normalmente é. Jogo corrido dos Lions foi anulado, o time não jogou muito bem, na verdade. Então, vitória grande dos Colts aí. Os Vikings ganharam dos Packers. Sim, os Vikings 1-5 ganharam dos Packers 5-1 por 28-22 e mereceram a vitória, cara. Dalvin Cook foi o nome do jogo, um baita de um jogador nessa rodada. Dalvin Cook foi o terceiro jogador da história dos Vikings com mais de 4 touchdowns em apenas um jogo. Eu realmente não sei quem são os outros dois, mas eu chuto que o Randy Moss tá nessa daí. O jogo dos Vikings foi quase completamente corrido. Kirk Cousins teve só 14 tentativas de passe. Pra comparar, o Aaron Rodgers teve 41. Teve jogadores essa semana que fizeram 60, vou falar daqui a pouco. E isso que foi bom, cara. O Kirk Cousins não teve como atrapalhar esse time. Torcida dos Vikings pistola comigo. O Cook correu 30 vezes, fazendo 163 jardas, 3 touchdowns corridos e 1 de recepção. Os Packers tiveram turnovers on downs 2 vezes no segundo tempo, não conseguiram pontuar, tiveram aquele desespero de Hail Mary característico do Aaron Rodgers, mas dessa vez teve um fumble, ele não conseguiu mandar a bola para endzone. Packers perderam o jogo. Esse jogo eu vou até passar mais rápido porque foi o esperado, né? Os Chiefs ganharam de 35-9 dos Jets, os Chiefs 7-1 e os Jets 0-8. É o segundo 0-8 da história da franquia. O primeiro foi em 1996. E se os Jets perderem para os Patriots no Monday Night Football da semana que vem, é o primeiro 0-9 da franquia, o que é realmente bizarro. Le'Veon Bell enfrentando seu antigo time, mas o jogo corrido de nenhum dos dois foi muito bom, não. O Mahomes teve 5 passes para touchdown, o que é o Mahomes, e os Chiefs foram muito bem, principalmente nesse setor, né? Essa foi da hora. Dolphins ganharam dos Rams 28-17 e os Dolphins estão positivos agora 4-3. Os Rams estão 5-3 aí mesmo com a derrota. 3 vitórias seguidas dos Dolphins, as 3 por mais de 20 pontos. E foi a estreia do Tua Tagovailoa, meu quarterback preferido no draft. O de Alabama que machucou e teve um baita processo de recuperação e tudo mais. E a estreia dele foi bem tímida, mas o time abriu 28-7. Então é meio irrelevante assim, porque realmente o time jogou muito bem. O Goff jogou mal, e aí a torcida dos Rams agora vai ficar maluca. Eu sempre falo que o Goff não é bom, cara, não é confiável e tudo mais, e ele teve jogos excelentes essa temporada, esse não foi um deles. Ele passou a bola 61 vezes, acertando apenas um pouco mais que a metade disso, 2 interceptações, 2 fumbles perdidos, não foi um bom dia, acontece com qualquer um. O Tua também, na primeira jogada de passe dele, ele já foi sacado por quem? Aaron Donald, já recebeu aquele abraço de bem-vindo à NFL e ainda sofreu um fumble que foi perdido aí, isso realmente foi triste, mas não comprometeu os Dolphins, que tiveram fumble retornado para touchdown, punch retornado para touchdown em 2 campanhas seguidas e tiveram um jogo maravilhoso. Jogaço, e o último aí da faixa das 2 da tarde, Steelers e Ravens, com vitória dos Steelers 28-24, que seguem invictos 7-0, os Ravens com a segunda derrota 5-2. Foi um jogaço com um excelente quarto, que foi quase um tiroteio, os dois times indo muito bem. Já começou com uma interceptação retornada para touchdown, a pick 6 para cima dos Ravens. Os Ravens tiveram 4 turnovers que atrapalharam muito. Não foi um jogo bom do Lamar Jackson. O Lamar teve que passar muito a bola, não deu muito certo. Foram 2 interceptações, 2 fumbles perdidos e um terceiro fumble que eles mesmos recuperaram, que deu certo aí. Esse é o segundo 7-0 da história da franquia Pittsburgh Steelers. O primeiro foi em 1978. Se eles fizerem 8-0, é o primeiro da franquia, eu acho. É isso aí, em 1978 eles perderam pro Houston Oilers na semana 8, mesmo assim terminaram aquela temporada 14-2, o que é o que eu tô esperando pros Steelers esse ano. Os Steelers também erraram, nos últimos 2 jogos alguns errinhos dos Steelers aí, no final conseguiram pontuar pra virar o jogo de vez. Tô bem curioso pros próximos jogos. 3 jogos na faixa das 6 horas da tarde, desculpa, e os 3 foram legais, começando com os Seahawks vencendo os 49ers 37-27, os Seahawks 6 vitórias e 1 derrota, os 49ers 4-4. O jogo começou lento, os dois ataques sofrendo um pouco aí, o Garoppolo com mais um jogo ruim, ele tá se tornando um daqueles quarterbacks pouco confiáveis. Eu sempre não, eu sei que ele não é um quarterback talentoso, mas se esperava que ele fosse confiável, sabe, que ele cumprisse o que precisava, e ele não tá tendo jogos muito legais
não. Inclusive, ele sofreu uma lesão, o Nick Mullens substituiu ele no quarto, e ele foi bem melhor, o Nick Mullens, com 2 passes para touchdown, ensaiaram uma virada que não aconteceu, e o Garoppolo deve ficar no banco aí por um bom tempo, cara. Realmente não sabemos quanto, mas ele deve ficar aí por um bom tempo fora para tratar uma lesão que já vem desde o começo da temporada, informação que saiu na segunda-feira. Do lado do Seahawks, o DK teve mais um jogaço, recebeu depois de 20 jardas e correu para mais umas 40, foi bem legal, corrida bem legal, inclusive, do DK. E como eu falei, né, os 49ers ensaiaram uma virada, mas são os Seahawks, cara. Os Seahawks estão jogando muito esse ano. Os Saints e os Bears tiveram um jogo bem disputado. Vitória dos Saints 26-23, os Saints 5-2 e os Bears 5-3. Foi um jogo pegado do começo ao fim, cara. Pontuação, empate e tudo mais. Foi pra prorrogação o jogo graças a um field goal de 51 jardas do Cairo Santos se tornando... Eu realmente posso estar falando bobagem aqui, mas é um dos melhores kickers da liga, se não for o melhor, em questão de ser confiável e de estar mandando muito bem mesmo. Na prorrogação, uma posse pra cada time, e aí na segunda posse do Saints eles fizeram o field goal e ganharam o jogo. Mas o jogo foi bacana, teve retorno de kickoff pra touchdown, teve uma treta aleatoriezaça que o cara deu soco no outro com capacete e tudo mais, foi um jogo legal. Broncos e Chargers também foi um jogão, vitória dos Broncos por 31-30, os Broncos estão 3-4 e os Chargers 2-5, e a vitória foi bem no finalzinho, cara. Os Broncos estavam perdendo de 24-3, o primeiro tempo mais arrastado, os Chargers conseguiram pontuar um pouco mais, e aí o segundo tempo teve interceptação, 2 pro Herbert, 1 pro Locke, os 2 quarterbacks tiveram 3 passes pra touchdown cada, mas os 2 cometeram erros aí, e foi a primeira vitória dos Broncos em casa na temporada, e esse final aí diz muito sobre os Chargers e diz muito sobre os Broncos também. Não é a primeira vez que o Anthony Lynn recebe tem uma derrota que tava dominando o jogo e aí perde, isso é realmente um problema. O domingo fechou com o Sunday Night Football, duelo de divisão da NFC East, Cowboys e Eagles. Já se esperava que os Eagles fossem ganhar o jogo e realmente ganharam. 23-9, os Eagles estão 3-4-1, líderes da divisão, os Cowboys 2-6. A questão é que os Cowboys sem o Dak Prescott, sem o Andy Dalton e o titular é o Ben DiNucci. Golin, quem é esse cara? Foi a escolha 231 no draft desse ano, um dos últimos, se não for o último quarterback a ser escolhido, e ele não jogou bem, cara, não protege muito bem a bola, é o que se esperava de um quarterback escolhido bem tarde do draft, assim, infelizmente. Foram 4 sacks pra cada time, eu não vou tirar o peso de cima do Carson Wentz, que também tá errando pra caramba, 2 fumbles perdidos pra cada quarterback. Um deles é um quarterback escolha 231, o outro é o Carson Wentz, que desde 2016 era pra ser um dos grandes, e tá me decepcionando a cada semana, principalmente esse ano. Os dois times sofrendo bastante, eu não vou pôr a carga só nos quarterbacks aqui, em todos os setores da bola ali, problemas nos dois times. Os Cowboys forçaram um safety para tentar um onside free kick, e aí eu acho que essa é uma oportunidade legal para explicar uma regra, né? Quando você sofre um safety, que é quase um gol contra na NFL, né? É você perder a bola dentro da sua própria end zone, que dá 2 pontos pro time adversário, e você ainda devolve a bola pro time adversário. Mas você devolve sem fazer um punch nem um kickoff. Você faz um free kick, que é pegar a bola na mão e chutar, só que com os seus jogadores alinhados ali do seu lado. Os Cowboys forçaram um safety contra si mesmos para tentar um onside free kick, ou seja, um onside kick para tentar recuperar a bola com a bola na mão. Na hora que eu vi eu fiquei muito confuso, depois eu fui... entendi, beleza. Acabou não dando certo, mas ceder 2 pontos para tentar recuperar a bola... Eu consigo pensar em algumas situações que isso talvez funcione. O time tá ali perdendo por 4 pontos e se perder por 6 não vai mudar tanta coisa. Eles de repente perdem um safety para que o onside kick tenha uma chance maior de dar certo, já que com a bola na mão você consegue fazer uma parábola muito maior e mais longa pro seu time conseguir avançar e tentar recuperar a bola. Não deu certo, mas eu gosto dessas tentativas, de verdade. O jogo que fechou a semana 8 foi o Monday Night Football entre Buccaneers e Giants. Eu fiz o pré-jogo aqui, eu falei, mano, qual é a chance dos Giants ganharem esse jogo? E olha o susto que os Giants deram, cara. A vitória foi dos Buccaneers, como era de se esperar, mas foi 25-23. 25-23 é perto.
Os Bucks 6-2 e os Giants 1-7, é o terceiro 1-7 dos Giants em 4 temporadas. Isso é muito triste para um time tão histórico como os Giants, que tiveram tantos momentos incríveis e tudo mais. É realmente complicado para os torcedores de Nova York. Mas, falando sobre o jogo, os Giants começaram dominando, cara. Sofrendo no ataque, com certeza, como tem sido a temporada inteira, mas a defesa jogou como nunca, cara. De verdade, jogou muito bem. O James Bradberry teve um jogo muito bom, o Blake Martinez teve um jogo muito bom também, e deu trabalho pro Tom Brady. Tom Brady ficou pistola, pegou o capacete, bateu no banco. Brady, tem 43 anos, cara, relaxa, tá tudo bem. Mas os Giants deram trabalho. Acabou o segundo tempo com os Giants na frente e aí os Buccaneers conseguiram se aproveitar. A eficácia defensiva dos Giants estava bem bacana, mas quando entrava o ataque não dava certo, cara. E aí eu tenho que pôr isso no Daniel Jones um pouco, porque o Daniel Jones, ele fazia um passe maravilhoso e aí ele isolava um passe. Aí ele fazia uma jogada incrível e demorava 10 horas pra mandar um passe que o Dion Lewis podia ter pego pra fazer a conversão de 2 pontos e empatar o jogo. Porque os Bucks estavam na frente e aí os Giants fizeram o touchdown e se completassem a conversão de 2 pontos, empatavam o jogo, cara. Então realmente foi perigoso pros Giants realmente ganharem esse jogo, que foi bem bizarro. Mas é o que o quarterback falou lá no Twitter. O Daniel Jones tá jogando meio desesperado, meio com medo de perder o emprego. E é uma grande possibilidade, na real, porque os Giants devem buscar Trevor Lawrence, devem buscar Justin Fields no próximo draft, principalmente do jeito que as coisas estão. A semana 9 da NFL já foi divulgada aí, as exibições na ESPN. Teremos o Thursday Night Football entre Packers e 49ers, reedição da final de conferência do ano passado, desse ano, na real, o ano tá passando muito devagar. No domingo, às 3 horas da tarde, Seahawks e Bills na ESPN, também às 3 horas, Ravens e Colts na ESPN 2, eu acho que os Colts ganham esse jogo, de verdade. Às 6h25, Steelers e Cowboys na ESPN, e às 6h25 também Dolphins e Cardinals na Fox Sports. Kyler Murray contra Tua Tagovailoa, tô bem curioso pra esse jogo. Sunday Night Football é maravilhoso entre Saints e Buccaneers, revanche do Brady contra o Brees e pra disputar a liderança da divisão, que vai ser bem legal. E a semana acaba na segunda-feira às 10h15 com o duelo de divisão Patriots e Jets, e pensar que os Patriots podem perder pro Jets 0-7... é muito triste, cara. Vamos terminar o vídeo então falando como estão as divisões até aqui. O Greter vai colocar aí pra vocês irem vendo junto comigo. Começando pela NFC West, que os Seahawks lideram 6-1, mas os Cardinals e os Rams estão com uma vitória apenas atrás, 5-2 e 5-3, e os 49ers 4-4. Essa divisão ainda pode mudar bastante. NFC East, aquela loucura, né? Os Eagles em primeiros com 3-4-1, Washington 2-5, Dallas 2-6 e o Giants 1-7. A NFC Norte tá bem disputada entre Packers e Bears, os Packers 5-2 e os Bears 5-3, os Lions 3-4 e os Vikings 2-5. NFC Sul, liderança dos Buccaneers 6-2 e os Saints 5-2, porque tem um jogo a menos, os Panthers 3-5 e os Falcons 2-6. AFC East com os Bills em primeiro 6-2, os Dolphins em segundo 4-3, os Patriots 4 derrotas seguidas 2-5 e os Jets 0-8, eu falei 0-7, 0-8. AFC South com os Titans 5-2 e os Colts 5-2 e Texans e Jaguars 1-6 bem lá atrás. AFC Norte tem o único invicto da NFL com os Steelers 7-0, Ravens e Browns com 5 vitórias cada um, os Browns têm uma derrota a mais porque jogaram um jogo a mais também, e os Bengals 2-5-1. AFC West, liderança dos Chiefs tranquila com 7-1-0, os Raiders 4-3, os Broncos 3-4 e os Chargers 2-5. Meus amigos, semana que vem eu já vou até falar aqui pra vocês quem é que descansa, mas aí no vídeo eu falo também, tá bom? Descansam na semana 9 os Rams, os Bengals, os Eagles e os Browns. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido o resumo da rodada. É de longe o que a gente mais foca aqui no Golim Sports. O Greter acorda cedo pra editar, pra fazer as thumbs e tudo mais. É um trabalho que eu fico muito orgulhoso e ele não aconteceria se não fosse o apoio de vocês. Então muito obrigado sempre, sempre, sempre. Se você gostou, não saia do vídeo sem dar um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais pra saber tudo do mundo da bola oval e do Golim Sports. E a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço. Fui!